Boa noite, está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, vereador Jorge Felipe. Boa noite, vereador. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui participando do Jogo do Poder e ao lado de figuras expressivas da imprensa carioca. É um prazer recebê-lo para participar dessa entrevista. Eu convidei também a jornalista Daniela Scholl. Boa noite, Daniela. Boa noite, Ricardo. Boa noite, presidente. Presidente, há 14 dias a Câmara de Vereadores instalou uma CPI para apurar supostas irregularidades na operação das empresas de ônibus no Rio de Janeiro. A composição da CPI, ela tem a predominância de aliados do prefeito Eduardo Paes. Apenas um vereador de oposição, que é o vereador Eliomar Coelho. Bom, essa composição não foi aceita pelos movimentos sociais, que ocuparam a Câmara até a última quinta-feira, que por decisão judicial eles tiveram que sair de lá. Mas, de qualquer forma, houve uma ocupação e os trabalhos não estão evoluindo, não há clima para trabalho, há manifestação diária na porta da Câmara. Ou seja, estamos vivendo um impasse entre, a Câmara de Vereadores e os movimentos sociais que insistem em pedir uma modificação na composição dessa CPI. Como superar esse impasse, presidente? Olha, nós vivemos um quadro de radicalismo. A forma como foi composta a CPI atende rigorosamente aos ditames da Constituição, da lei e do regimento interno. A proporcionalidade que existe hoje na Câmara Municipal do Rio de Janeiro é reflexo da decisão do povo carioca no último pleito municipal. E, em decorrência disso, a Câmara vem, desde janeiro, operando com essa proporcionalidade. Nós temos hoje em torno de 30 comissões especiais que obedecem o mesmo critério das CPIs. E nenhuma delas se questionou essa proporcionalidade. Começaram a questionar exatamente na CPI. Então, vivemos um impasse. A oposição alega, vereador, que a proporcionalidade deveria obedecer à formação dos partidos, não à formação dos blocos. Isso é correto, na sua opinião? Não, não é. O regimento da Câmara de Vereadores é absolutamente claro. Os blocos partidários representam a proporcionalidade de partidos. Então, equivale-se a partido político. Um dos principais argumentos que se coloca aí o que se chama de movimentos sociais, pelo menos os manifestantes que estão envolvidos nessa manifestação, eles falam que não poderiam estar compondo a CPI aqueles que não a assinaram, que em tese teriam sido contrários à instalação dessa CPI. Como é que o senhor responde a esse tipo de questionamento? Eu vejo com muito ceticismo, sabe? Eu vejo de que é querer antecipar a conduta dessas pessoas. É um pré-julgamento dessas pessoas. Eu tenho citado, Bruno, Daniel, um exemplo que todos nós temos conhecimento, ocorreu recentemente. Na constituição da CPI dos Correios, a CPI do Mensalão, ela foi requerida por um senador do DEM, dos democratas, oposição ao governo federal. O PT estabeleceu uma regra para os seus parlamentares, proibiu a todos de assinar a participação, a formação desta CPI. Pois bem, na hora de constituir a CPI, o presidente eleito foi o senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso, que não assinou o requerimento de constituição da CPI. O relator eleito foi Osmar Serralho, do PMDB, base de apoio ao governo federal, que não assinou a CPI. E todos nós temos pleno conhecimento como se conduziu esta CPI de forma transparente e límpida, gerando um relatório que encaminhou a todos ao Supremo Tribunal Federal. O Eduardo Paes era membro dessa CPI na oposição. Era subrelator. E ninguém arguiu naquele instante de que ia acabar em pizza, porque os dois que conduziram a CPI eram integrantes da base do governo. É preciso ficar claro o seguinte: CPI não é apenas de 5 vereadores, não. É do coletivo do Poder Legislativo, é de todos nós, 51 vereadores. 28 vereadores assinaram
a abertura da CPI, alguns deles, inclusive, que apoiam o prefeito Eduardo Paes, ou seja, há vereadores também da situação assinando a proposição da CPI, e que nenhum deles, inclusive, foi convocado para formar a CPI, que isso, na opinião deles, configura, digamos, uma decisão de passar o rolo compressor na oposição, passar o rolo compressor na minoria, e que isso não funciona mais nos dias de hoje. Como é que o senhor vê esse tipo de Eu alegação? vejo isso como uma falácia. Isso não reflete a realidade. Eu vou externar o que aconteceu. O vereador Leomar Coelho não tinha o número necessário de assinaturas para apresentar a CPI. Ele tinha apenas 10 assinaturas. São necessárias? 17 assinaturas. Estávamos reunidos na presidência com 34 vereadores, quando o vereador Leomar Coelho entrou no gabinete da presidência e fez ponderação para que tivesse assinaturas. O vereador Guaraná falou que o governo nada tem a temer em relação a essa questão. Então, ficou acertado que o governo completaria com o número regimental de assinaturas. Só que, ao invés de assinar apenas 7, 16 vereadores, aliás, 18 vereadores da base do governo foram lá e assinaram esta proposta de CPI. Os outros não assinaram porque o vereador Eliomar, que já tinha sofrido uma situação muito desagradável numa outra CPI, que ele apresentou e os vereadores retiraram a assinatura, ele, com receio que os vereadores retirassem a assinatura, não deixou que mais ninguém assinasse. Ele foi e protocolou e deu entrada. E uma vez protocolado, não pode mais ter ninguém complementar essa assinatura. Então, dizer que esses vereadores que integram essa CPI ficaram contra a CPI, isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Não tiveram também a oportunidade de assinar, porque ele, com receio da retirada de assinatura, ele foi e protocolou. Presidente, alguns componentes da CPI deram declarações, assim, a meu ver, um tanto assodadas antes da abertura dos trabalhos, dizendo: temos pouco a apurar, não temos quase nada a apurar, não conheço muito da matéria, vou tentar entender a matéria agora, quer dizer, ou seja, deram declarações que, no mínimo, não mostram muito interesse na apuração profunda de uma suposta irregularidade. Isso, na sua opinião, tira ou não legitimidade desse grupo na apuração? Olha, sempre que nós analisarmos as palavras de alguém, nós temos que analisar em que circunstâncias elas foram proferidas. A CPI, o requerimento foi protocolado numa terça ou quarta-feira, terça-feira. 2 dias depois, o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro conclui o seu relatório e arquiva o processo do contrato da licitação, reconhecendo que não houve cartelização. Foi em decorrência disso que a imprensa noticiou que o Tribunal de Contas havia concluído que não há formação de cartel, que alguns vereadores disseram: não há muito a apurar, porque a base da CPI, o que sustenta a CPI, é a suspeita de cartelização. Então, foi em decorrência disso... O vereador, presidente, reabriu a apuração depois. Inclusive, o presidente do Tribunal, Thierry Montebello, disse numa entrevista que há alguns pontos obscuros. Por exemplo, as receitas advindas de bus door, de exploração de terminais rodoviários, ou seja, receitas indiretas, não estão contabilizadas, segundo o presidente do tribunal, de maneira clara na composição de custos das empresas de ônibus. Daí, então, porque ele, como presidente do TCM, achar conveniente que a apuração continuasse. Mas não em relação à cartelização. Que é o objeto. Que é o objeto do requerimento da CPI. Esse é o alicerce que embasou e estimulou os vereadores a assinarem o requerimento. É aprofundar a análise se havia realmente cartelização. Então, o tribunal, rigorosamente, reconhece que não houve cartelização e não reabriu esse tema de discussão. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o presidente da Câmara de Vereadores do Rio, vereador Jorge Felipe.